Efésios capítulo 1. Vamos ficar em pé. Vamos ler a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, e que o teu Espírito nos dirija em nome de Jesus, pois somos totalmente dependentes da ação do teu Espírito Santo em nós, principalmente num texto como esse, que divide opiniões, que é tão polêmico entre os estudiosos e teólogos. Que o Senhor nos dê graça e favor com a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Realmente eu poderia ministrar um texto menos complexo nesta manhã, mas eu cuido muito da praticidade da palavra. Eu acho que acima de todas as coisas, nós temos que fazer a palavra prática nas nossas vidas. O entendimento sem a praticidade, ele não nos leva a nada. Nós precisamos ver no conhecimento o que pode ser vivido de fato nas nossas vidas e como fazer isso nas nossas vidas. Esse texto, né, pastor Rogério, divide os calvinistas, os arminianos. Esse texto é tão complexo que tem um grupo de crentes chamado Congregação no Brasil, que está totalmente separado de todos os demais, justamente por causa desse texto que fala sobre a eleição, sobre a predestinação, antes que houvesse mundo ainda. Então há uma grande polêmica
de como é que Deus elegeu ou predestinou as pessoas, não é? E nós ouvimos várias considerações, nós lemos a respeito de várias opiniões, mas não é isso que eu quero discutir aqui com vocês, principalmente nesse dia de ceia do Senhor. O que eu gostaria de, antes de mais nada, trazer para vocês neste texto, é que eu penso, olhando para ele, que esta eleição, que essa predestinação, falada aqui no livro, tem uma palavrinha que é o expoente, é o fundamento desse divisor de opiniões, que é nele. A palavra do Senhor não diz, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor diz, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Isso faz uma grande diferença, porque o ponto importante não é a nossa eleição. O ponto importante é em quem está a nossa eleição. Em quem está a nossa predestinação. E nós não podemos ferir o livre-arbítrio que Deus deu a cada homem de escolher ser de Deus ou não ser de Deus. Receber Jesus como Senhor ou não receber Jesus como Senhor. Nós temos o livre-arbítrio, nós somos livres para escolher. E isso precisa estar em perfeita harmonia com a eleição e a predestinação que vem do Senhor. Por isso que esta palavra nele é importante. Ela está aí no versículo 4. Nos escolheu aonde? Nele. Nele. Antes da fundação do mundo. E aí tem um objetivo dessa escolha. E nos predestinou para quem? Para ele. Nele. Ele. Você vai ver essa expressão no versículo 10 também, dizendo de fazer convergir nele. Nele. E você vai ver no versículo 13, em quem também vós depois ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa paz, tendo nele também crido. Então esta palavra nele, no meu ver, é o divisor de águas, é o fundamento deste tão polêmico texto na palavra do Senhor. Então, quando eu olho para esta palavra nele, ela direciona para a cruz do Calvário. A palavra nele direciona os homens para a cruz do Calvário, para que haja harmonia, para que haja real entendimento da salvação oferecida em Cristo Jesus, porque fora de Cristo não há salvação. Jesus é o único meio, e ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nele. Então a escolha está nele, a predestinação está nele, ele é o fundamento. Isso significa que nós somos escolhidos ou predestinados se estamos nele. Fora dele não pode haver salvação. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro neste pensamento que trago à igreja? Porque senão você vai correr um grande risco de dizer, como muitos, Deus faz acepção de pessoas, ele escolhe um e outros não. Então Cristo morreu para quê?
Qual o propósito da morte de Cristo, se Deus já escolheu antes da fundação do mundo? A escolha está realmente nele, em quem foi a ele, em quem recebeu a ele, em quem professou a ele, Senhor e Salvador da humanidade. Aleluia! Se no teu coração creres e com a tua boca confessares, então serás salvo. Olha a minha ação de ir a ele, de estar nele, de buscar a ele na minha vida. Então, a salvação se consolida na minha, na tua e na nossa vida quando estamos em Cristo. Aleluia. Isso, no meu ver, não é tão polêmico assim, irmãos. É uma coisa simples e fácil de ser entendida. Eu vou a Cristo. Eu o recebo como Senhor e Salvador. Eu o confesso como Deus, como Salvador. Eu estou inserido no quadro da escolha. Porque Cristo também morreu antes da fundação do mundo. Ele fez todas as coisas antes da fundação do mundo, e na plenitude dos tempos, todo o plano de salvação se concretizou em Cristo Jesus, o Senhor. Como ele morreu antes da fundação do mundo, aqueles que receberam a Cristo e foram a ele, também estão escolhidos antes da fundação do mundo. Não há acepção de pessoa. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esta é a verdade. Eu tenho um destino. Você acredita em destino? Uns acreditam, outros não. Eu tenho um destino. E a palavra do Senhor diz que o meu destino tem apenas uma razão. Eu fui predestinado antes que eu existisse. E hoje o meu destino é ser filho de Deus. Aqui está predestinados para ele, para a adoção de filhos. Eu fui adotado. Eu fui recebido como filho. Eu fui enxertado na videira verdadeira. Havia apenas um único filho, e há apenas um único filho legítimo, Jesus Cristo. Mas através de Jesus Cristo, nele, Deus me recebe em adoção, aonde eu posso clamar nesta manhã: Abba, Pai, sou filho de Deus. E isto Deus determinou para aqueles que fossem a Ele. Você já foi a Cristo? Você está em Cristo. Cristo é a tua alegria. Cristo é o seu maior prazer. Cristo é o teu fundamento maior. E Cristo é a tua razão de viver. Então você definitivamente está em Cristo. Aleluia. Mas para mim, o fim destas coisas é que são importantes para nós no decorrer desses dias. Como é que chama o evento lá? MAM, M-A-M. O que significa isso? Museu de Arte Moderna. Vocês viram toda a polêmica, né? Esta semana do Museu da Arte Moderna. Já tinha acontecido com o Santander e aconteceu também lá em Pernambuco, onde o homem, numa exposição de arte, ele está de pé nu, com 4 meninas ao seu redor, dando as mãos para ele, né, pré-adolescentes, parados assim. Virou mania, não é? Virou mania. Então nós estamos diante desta sociedade imoral,
essa sociedade que despreza Deus, essa sociedade que não tem compromisso nenhum com a verdade, uma sociedade que não tem compromisso nenhum com a santidade. Homens sem Deus que querem, como que eu diria, tosar a tua mente a respeito de Cristo. Tosar. Por isso que o fim aqui é a praticidade do texto. Quando a palavra do Senhor diz, Ele nos escolheu nele, só nele. Então aqueles que estão nele foram escolhidos para serem o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele mesmo. Isso sim é importante. Porque esse tipo de análise que eu devo fazer comigo mesmo, no meu próprio coração, vai dizer quem eu sou. Vai falar do meu caráter, vai falar dos meus sentimentos, vai falar dos desejos mais intensos que eu tenho, vai falar do que eu espero da minha própria vida, esse texto aqui. Porque primeiro eu preciso me certificar, eu estou nele. Então nós não podemos nos apressar e responder, sim, eu estou. Nós temos que fazer uma análise do nosso coração, principalmente diante desta mesa, aonde está aqui o nele, o ele, o para ele. Aqui está resumido a verdade desta palavra. E se esta mesa é ele, nele, para ele, eu preciso participar desta mesa nele. Então, eu preciso analisar o meu coração. Se eu estou nele, a palavra diz que Deus me escolheu para ser santo e irrepreensível. Aí há um confronto da palavra com a dureza do meu coração. Há uma disparidade do propósito de Deus para aqueles que estão nele, para aqueles que dizem que estão nele. Porque estar nele não significa necessariamente estar num culto a ele. Não significa estar necessariamente servindo a ele num ministério. Ou não significa necessariamente o pastor Daniel estar aqui pregando. Isso não são evidências de que eu estou nele. A evidência de que eu estou nele e eu estou cumprindo o propósito da eleição é a minha vida de santidade, de irrepreensibilidade. É o quanto eu luto e o quanto eu me esforço a cada dia para ser santo e irrepreensível diante dele. Porque são coisas que eu não posso esconder do meu mestre. Eu preciso trazer esta autoanálise da minha conversão, da minha vida cristã. Orar não significa propriamente que eu estou nele. Ler a Bíblia não significa propriamente que eu estou nele, se a Bíblia não muda a minha maneira de viver.
E se a oração não me leva a chorar aos pés de Cristo pela sua presença? O objetivo de Cristo é que o seu povo seja santo. E quem não é santo não faz parte do seu povo. Então eu vou entender o significado de santidade. É separação total do mundo. Não é santo na questão moral, porque isso nós nunca seremos. Só Ele é. É santo em relação a tudo que o mundo promove. As pessoas ficaram indignadas com o MAN e com essa exposição de arte. Mas pense bem comigo, irmãos. O que é que você pode esperar de um mundo que não tem Deus? O que você pode esperar de um mundo que jaz no maligno? Como um comentário que eu ouvi sobre esta exposição de uma pessoa, que ela diz assim: esta parte é a parte branca. Eu estive falando isso no estudo de sexta. Imagine o que está por trás desta parte branca, a obscuridade que existe por trás desse ato, que não vem à tona. Mas quem está em Cristo, quem está em Deus e preza pela santidade e por uma vida irrepreensível, consegue enxergar o que está obscuro por trás disso, porque quanto mais nos santificamos, mais temos sensibilidade do que é pecado, do que é erro. E por que a igreja, quanto mais passa, mais toma a forma do mundo em todos os seus aspectos? Seja social, político, seja na moda, seja nos pensamentos, a igreja está envolvida com o que o mundo produz. Por quê? Porque ela não tem a sensibilidade de discernir a obscuridade que existe por trás desses atos. Coisas que ao nosso ver parecem legítimas e que não são. E que refreiam a nossa caminhada em Cristo. Que refreiam o nosso serviço para com Cristo. A igreja do Senhor Jesus está envolvida com o mundo, em muitas coisas do mundo, e ela não consegue viver o que Deus propôs a ela, de ser santa, de ser irrepreensível. E só a minha santidade, e só a minha maneira irrepreensível de viver, é que pode alcançar o coração de um pecador. É certo que se Deus quiser falar para o mundo com um burro, como ele fez no caso do profeta Balaão, ele fala, ele salva da maneira como ele quiser. Mas nesses dias, para salvar vidas, ele tem levantado até pedras. Até as pedras clamarão. Porque a igreja não está se santificando. A igreja não está vivendo irrepreensivelmente. A igreja vive entre mentiras. A igreja vive entre fornicações. A igreja vive entre ódios e mágoas. E tudo isso não é um sinal evidente de quem está em Cristo. E de quem ama verdadeiramente a Jesus. Então, o que é mais importante nesse contexto? É que Deus me chamou para ser santo. E a palavra é muito clara e explícita quando ela diz: sem santidade ninguém verá ao Senhor.
Aleluia! A parábola das 10 virgens mostra um grupo de virgens santas e um outro grupo de virgens não tão santas assim. E qual é o fundamento das santas virgens, da parábola das 10 virgens? Elas estavam com azeite, totalmente envolvidas com o Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês que a instrumentalidade, uma das instrumentalidades da santificação de um crente é Deus Espírito Santo. Mas quem é que nós estamos buscando? Buscamos o Espírito Santo? Buscamos ser cheios do Espírito Santo? Buscamos ter uma vida plena no Espírito Santo? Ora, na verdade, temos grandes dificuldades de buscar o poder do Espírito Santo. Eu falo num contexto de igreja, eu não estou falando de igreja batista vida abundante, eu estou falando num contexto de igreja. Um outro ponto da instrumentalidade da santificação é a própria palavra. Sem a palavra não pode haver santificação. Agora pergunte ao seu coração: quanto tempo você, no seu dia, separa para a palavra? Para se deliciar nela, para aprender com ela, para fazer anotações sobre ela, porque ela é o agente purificador, santificador. Então, pela palavra, somos santificados. Pela busca do poder do Espírito Santo, somos santificados. Um outro ponto que eu considero extremamente importante na santificação, vocês já sabem o que eu vou falar, e eu vou precisar ser repetitivo até meus últimos dias como pastor, é a oração. Por isso que eu preciso fazer uma análise do meu coração para ver se eu realmente estou nesse contexto de eleição, se eu estou em Cristo, se Cristo realmente é a pedra angular na minha vida. Poder do Espírito, palavra e oração. No seu dia, quanto tempo você separa para orar? Eu fico abismado às vezes que nós nos sentamos à mesa e colocamos o garfo na boca e nem damos graças a Deus. A igreja perdeu o hábito de agradecer antes de comer. Imagina de orar, irmãos. Imagina de orar. Coisas simples que mostram a minha santidade. Eu me sento à mesa e antes que a primeira garfada chegue à minha boca, eu digo: obrigado, Senhor. Porque isso procede de ti. Isto é graça tua sobre a minha vida. Santifica este alimento como tu tens santificado a minha vida. Então as pessoas que estão em Cristo e são de Cristo e foram eleitas nele antes da fundação do mundo, têm o propósito de serem santos e irrepreensíveis. Mas para isso precisa-se de instrumentalidade, que é o poder do Espírito, que é a palavra e que é a oração. Os três precisam andar juntos. Aquele que só ora está arriscado a cair. Aquele que só lê a Bíblia está arriscado a cair. E aquele que não busca o poder do Espírito Santo está arriscado a cair.
Essas três instrumentalidades andam juntas no coração daquele que é crente em Cristo Jesus. E esta visão de coração não pertence ao pastor ver nas suas ovelhas. Não sou eu que vou detectar se você está nele ou não. Isso pertence exclusivamente àquele que vai julgar o mundo. Porque naquele grande dia em que nós comparecemos diante dele, não vos conheço, ou entre para o meu reino. Porque vai entrar no reino não os pastores, não os líderes, não os diáconos, não os que exerceram ministério, não os que fizeram visitas ou deixaram de fazer. Vai entrar no reino quem estava nele. E isso só Deus é que pode ver. Só Deus pode enxergar. O livro de Efésios diz também sobre a predestinação. E tudo essas coisas que ele vem falando, elas vão confirmar que realmente somos filhos de Deus. E o texto no versículo 5, mais uma vez enfatiza isso. Por meio de Jesus Cristo. Se somos filhos, não é porque Deus elegeu aleatoriamente as pessoas. Se somos filhos, é porque reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus e entregamos as nossas vidas a Ele. E quem é que determinou isso? Foi o próprio Deus. Porque no versículo 5, aqui na minha tradução, diz: segundo o beneplácito de sua vontade. O que significa beneplácito? Tem traduções mais modernas, né? Não é modernas, é mais aperfeiçoadas para o entendimento das pessoas. E se essas traduções não dizem que beneplácito é a vontade dele, gerando a sua própria vontade. Ele não tinha quem recorrer, não existe ninguém, sabe, Juliana, acima de Deus, que ele pudesse falar assim: como que eu vou salvar os homens? Como é que eu vou estabelecer o plano da salvação? Não existe ninguém maior do que ele. Então, se não existe ninguém maior do que ele, eu mesmo vou determinar. Isso é o beneplácito da sua vontade. Não há ninguém acima de mim, eu determino isso. Aqueles que olharem para o meu Filho, para Jesus Cristo, se tornarão meus filhos. Passarão do nível de criatura para filhos, segundo a sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Ora, o primeiro fundamento é que nós sejamos santos e irrepreensíveis. E o segundo fundamento, o segundo fim, está no versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, aleluia, para que ele nos concedeu gratuitamente no amado, aleluia. O plano da salvação. O fato de estar aqui, você ouvindo a palavra, antes de qualquer coisa, e mais do que qualquer coisa, ele deve concorrer para a glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. E ele fez tudo isso para que tudo isso desse glórias ao teu nome. O próprio Cristo entre nós, o Deus feito homem, na sua missão de resgate, de redenção, de remissão dos pecados, quando ele ora ao Senhor antes da crucificação, a oração sacerdotal,
Ele diz: glorifiquei-te na terra, Senhor, com aqueles que me deste. Então, tudo que está envolvido no plano da salvação é para a glória do Senhor. Se eu estou nele, santo, irrepreensível, cheio do seu Espírito, o que isto vai realmente mostrar ao mundo? A glória suprema de Deus. Os homens vão olhar para mim e vão glorificar ao Deus eterno, ao Senhor dos senhores. O diabo vai olhar para mim, os satanistas vão olhar para mim, os demônios vão olhar para mim, e eles vão saber que ali está uma pessoa que glorifica o nome do Altíssimo, porque está em Cristo, santo e irrepreensível. Isto é evangelho, irmãos. Isto é evangelho. Agora pense bem em tudo que você está envolvido. Pense. Pense em tudo que você está envolvido nesse mundo. Como isso lhe tira o tempo de ser santo, de aperfeiçoar o seu caráter. Como que isto te leva mais para a glória do mundo do que para a glória de Deus. Até coisas tão legítimas como estudar para se formar. Até coisas tão legítimas como trabalhar para ter o pão passam a ser processos do diabo para nos afastar de Deus. Estudos que nos tiram o tempo de Deus, trabalhos que nos tiram o tempo de Deus. Todas as armas no mundo. Então vejo os homens envolvidos dentro da igreja, com seus ministérios, com tantas coisas neste mundo. E eu digo: Senhor, quem está em ti? E quem é teu? Quando nós temos lutas do MMA de madrugada, os homens ficam acordados para ver as lutas. Mas quem dentre esses mesmos homens se levanta de madrugada para orar? Os homens lutam karatê, muay thai. Os homens lutam boxe. Os homens se envolvem com tantas coisas. Mas quem se envolve com a palavra? E quem luta a favor da sua própria fé? Os homens se envolvem com a sensualidade e com a moda do mundo. Moda esta que vimos aqui na sexta-feira, consagradas a Satanás. Aonde você vê um burburinho que todo mundo está fazendo e todo mundo está usando no mundo inteiro, irmão, cuidado, que é consagração. E nós nos envolvemos com isso. Aí eu falei da calça rasgada sexta-feira. Quem imaginou um dia que os homens iam usar calça rasgada? As mulheres calça rasgada. Quem imaginou que um dia os homens iam andar com a cuequinha de fora? Não sabem o fundamento e a obscuridade que há por trás disso tudo e colocam nos seus corpos coisas consagradas ao demônio. Nós não temos tempo, irmãos, mais de santificar a vida, de buscar o Senhor, que dizemos através dos hinos que amamos, que respeitamos. Mas a palavra do Senhor diz que se você é crente,
e você quer glorificar e louvar ao Senhor, a sua maneira de ser é santa e irrepreensível. E quando você não é assim, você imediatamente dobra os joelhos, chora diante de Deus, confessa o seu pecado e é restaurado. Mas confessar o quê? Se eu mesmo acho que nem existe mais pecado. Confessar o quê? O pecado já não existe mais, eu não preciso confessar mais nada. Mas aqueles que querem glorificar a Deus, quando o Espírito Santo confronta a sua vida, ele imediatamente dobra os joelhos e diz: Senhor, perdoa-me, eu não sou digno de ti, tenha misericórdia de mim. Mas a boa notícia é que todo esse procedimento foi concedido gratuitamente no amado, e nele nós temos a remissão. Nós temos pelo seu sangue a remissão dos pecados, porque ele é cheio de graça. E esta redenção que foi paga, redenção significa eu paguei um preço, a remissão dos pecados segundo a graça, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Eu estava conversando quinta-feira lá com a irmã Cida e o irmão Valdir, estou acompanhando os dois, fazendo um discipulado com eles, mas não para eles aprenderem, mas para a gente se fortalecer na fé juntos, né, irmão Valdir? E quem quiser pode me chamar que eu faço discipulado para fortalecimento de fé. Quem quiser, irmãos, a gente arruma tempo. E eu perguntei para os irmãos, também isso é muito polêmico, viu? Vocês que não começaram na minha igreja, o que vocês acham sobre a salvação? O crente perde a salvação? A irmã Cida, posso falar, né, irmã Cida? A irmã Cida é minha amiga agora, agora nós somos amigas, irmã. Antes a gente era companheiro de igreja. Fica com ciúme não, Valdir, você também, viu? Ah, perde, pastor, perde a salvação, porque olha o que a gente está vendo na igreja aí, um monte de gente desviada, um monte de gente. E eu sou batista, sabe? Meu conceito é batista. Aí eu quis explicar para eles uma coisa muito polêmica também, mas que eu penso. O crente não perde a salvação. Obedecendo esse texto, de estar nele, viver nele, santificar a cada dia, o crente não perde a salvação. Não fique bravo, é polêmico, irmão. A maioria acha que perde. Por que eu acho que o crente não perde a salvação? No versículo 13 desse texto, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes, o quê? Selados com o Espírito da promessa. O que é um selo? É uma marca que não sai. O problema é que hora que eu recebi o selo, que hora que Deus viu que eu criei de verdade. Porque uma vez selado pelo Santo Espírito, quem vai retirar este selo? Então eu penso, vou falar para vocês, tá bom? Não é doutrina, eu penso que as pessoas que estão na igreja, que se envolvem com ministérios, que foram até, entre aspas, batizados com o Espírito Santo, e que se desviaram, e estão no mundo,
e não voltam nunca, eu penso, nunca receberam Jesus de verdade. Jamais tiveram um compromisso com Jesus. Seja pastor, seja líder, seja diácono, seja o que for. E eu vou dizer que tem muito pastor pregando por aí que nunca conheceu Jesus. Que nunca teve um encontro com Jesus. Se essa pessoa se desviou, foi para o mundo, como filho pródigo, mas lá no mundo, reconheceu o seu erro, e ele confessou: não sou digno de ser chamado teu filho, e volta para o Pai. Isso aconteceu porque ele estava selado. E ele voltou porque aqueles que são de Deus, são de Deus. E Deus os perseguirá e os buscará de novo. Aleluia. Eu estou no Senhor. Eu estou no Senhor há 34 anos. Nunca, nem um milésimo de segundo, me passou pela mente de abandonar Cristo e de largar tudo. Nunca. E com a graça de Deus, nunca vai passar. Porque são assim os filhos de Deus. Eles andam no mundo pecaminoso, em santidade, glorificando o nome do Senhor. As palavras que saem da sua boca são palavras de bênção. Crente não fala palavrão. Você fala palavrão, irmão? Então você não é crente. Marido crente não grita com a esposa. Esposa crente não grita com o marido. Porque Deus vai aperfeiçoando o crente de uma tal forma que a cada momento e cada dia que passa, mais ele se parece com Cristo. É um processo de limpeza espiritual. Limpeza espiritual. Seria muito louco, depois de 34 anos em Cristo, eu não ser melhor do que no primeiro dia da minha conversão. Crente não fica bêbado, irmão. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer com os crentes? Por causa da bebida, os crentes vão ter doenças que nunca tiveram, cirrose. Vai ter crente morrendo de cirrose. Porque a cirrose não escolhe crente ou católico. Ela escolhe quem bebe. Você já imaginou isso? Crente morrer de cirrose porque bebeu desenfreadamente durante toda a sua vida. Estamos chegando perto desse tempo. É por isso que eu luto. E é por isso que eu digo, irmãos, nos seus casamentos, nas suas festas, não ponham bebida alcoólica. Bebida alcoólica leva à morte. Tudo isso é um processo de santificação, de ser diferente do mundo olhar para mim e falar: eu quero Cristo por aquilo que você vive. Eu quero essa redenção, eu quero essa remissão de pecado, eu quero a graça de Deus na minha vida. Seja um imã que atrai os pecadores para Cristo, vivendo uma vida irrepreensível e santa diante dEle.
o estado da igreja, que não se santifica, é demonstrado aqui nas sextas-feiras de estudo bíblico. Quem ama ainda a palavra do Senhor, para deixar o cansaço de lado, para deixar as suas coisas de lado, para vir se deliciar na palavra do Senhor. Ora, aquele que é santo, santifica-se ainda e viva para a glória do Pai, para a glória de Deus. Nós todos fomos chamados para sermos louvor da sua glória. Cadê o Marco Antônio e o Marcel? Estão lá atrás? Vem aqui os dois. Vem aqui. Isso aqui me dá esperança, viu, irmãos? O efeito do poder e da palavra de Deus de uma criança que nasce no berço cristão. Nós não devemos desprezar. Desde ontem, o Marco Antônio e o Marcel fazem parte do grupo de louvor da igreja. Isso me enche de esperança. Eles desejaram isso, não é, Marco? Foi ou não foi? Foi. E ontem eles estavam tudo nervosos ontem aqui. Falei, calma, vocês não vão cantar, não vão tocar, fica tranquilo. Enquanto Deus incita as crianças, pré-adolescentes, nós que somos velhos queremos deixar e largar o talento que Deus nos deu. Tem uma outra criança aqui que deveria estar aqui. Eu não vou falar quem é. Pelo talento que Deus deu a ela para servir o reino, devia estar aqui. E eu tenho chorado muito por ele. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Isso aqui me enche de esperança. De que Deus está vivo. E de que Deus tem um povo que não se dobra a Baal. E que mesmo que um povo inteiro se apostate da fé, Ele é poderoso para levantar vidas para o louvor da sua glória. Levante a sua mão sobre a vida do Marco Antônio e do Marcel, porque a caminhada deles não é fácil não, irmãos. Muitos começaram como eles e já não servem mais o Senhor, ficaram cansados, desanimados, não viram interesse nenhum e nem prêmio nenhum, mas levante a sua mão agora, para que Deus dê a eles a graça necessária, e que o João e a Isabel continuem incentivando o Marco a servir a Deus, e que a Dineia continue incentivando o Marcel a servir a Deus, e que nós possamos ser um elemento de apoio para essas crianças, para que eles continuem, acima de tudo, servindo a Deus. Aleluia! Nós não temos a Stephanie aqui, mas a Stephanie está no grupo de dança. Não é? Nós não temos a Júlia aqui, mas logo a Júlia vai estar cantando aqui. Mas a Júlia me procurou e falou assim, eu quero me batizar, pastor. Deus vai agindo assim no meio do seu povo, queridos. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Marcos. Pode ir. E pela vida do Marcel. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Você é filho, foi predestinado para isso. Você é de Cristo. Você foi escolhido para isso, para estar nele e viver para ele.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, agora e sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus, vai na tua força. Não vá embora sem dar um abraço no seu irmão.